Gente, olha, eu assisti um vídeo ontem de madrugada que eu falei assim, eu tenho que parar pra ver em live, porque isso é muito bom. Feminista versus masculinista. Gente, é sério, de verdade. Isso aqui é uma obra de arte. Se esses aqui, os melhores masculinistas que eles tinham pra colocar, essa mulher aqui, ela é advogada. Juro por Deus, essa mulher, esta aqui, ó. Ela tem o ensino fundamental, médico, ela fez Enem e passou, ela entrou pra uma faculdade e estudou, ela se formou em Direito, ela passou na OAB. Você não vai ver uma pessoa com tanta carga, com tanta propriedade sendo burra. Vai ser a primeira vez que você vai ver uma pessoa letrada, inteligente, sendo burra, de verdade, cara. A Carolina Soldado podia ficar quieta, por favor? Não, é que a gente tá tendo um exemplo de opressão. Esse careca, ele não tem nenhum controle emocional. É zero, ele parece um pinche. Pode reparar na linguagem corporal dele, ele tá sempre se agitando na cadeira. Ele tá sempre incomodando com alguma coisa. Se desse uma faca na mão dele, eu acho que ele degolava 4 ali. Tanto homens quanto Os mulheres 3 feministas desfrutam de privilégios na sociedade. Quem concorda pode vir. Todos discordam, então. Caraca, todos discordam. Essa eu não esperava. Então, os que discordam, que são todos, podem vir. Eu me surpreendi, achei que eu ia concordar. Eu não vi o vídeo todo não, tá? Eu discordo desse ponto de vista, porque acho que ele parte da premissa de que as mulheres têm privilégios na sociedade, que é a ideia defendida pelos masculinistas. Mulher tem privilégio na sociedade, sim ou não? Justifique. E a realidade é que as mulheres são massacradas pelas duplas, triplas jornadas, pela escala 6x1, violência doméstica, violência sexual. O que nós vemos, sim, é que essa é a realidade das mulheres que são oprimidas por serem mulheres. Pra mim não existe meio termo. Se você não é feminista, você é machista. Veja, essencialmente é uma afirmação equívoca dizer que homens e mulheres... Eu não te entendo, Rodrigo. Gente, é muito fácil. É claro que existe aquelas pessoas que tiveram contato com lados extremos, discursos extremos de feminismo. E é claro que existe, eu estou falando de um ponto de vista, juro pra vocês, de um cara que ficava no Facebook rebatendo feminista, com argumentos completamente vazios, pobres, burros, que eu vejo, que eu era adolescente, que eu vejo hoje uma galera crescida usando esses argumentos. Faz, mano, como é que esse cara, barbado, pai de família, usa os argumentos que eu usava com 17 anos? Uma mulher branca, por exemplo, desfruta de mais privilégios que uma mulher preta periférica. Então, não se enquadra apenas em questões de gênero, né? Existem submundos do ponto de vista racial, do ponto de vista do gênero, do ponto de vista do sexo, do ponto de vista, enfim, econômico, social, né? Se não fosse a luta pelos direitos, pelo feminismo, hoje você não estaria votando, você não estaria trabalhando, você não estaria escolhendo com quem você fica, você não estaria nem escolhendo se você é solteiro ou não. Você não teria escolha de porra nenhuma. Você seria uma empregada, não remunerada, seria uma máquina de parir, de ter filho. Se nós formos pensar sobre a mesma realidade, a mesma situação pode ser vista por diferentes perspectivas. Se nós considerarmos que a humanidade, o ser humano, surgiu em um estado de natureza onde nós éramos caçados e estraçalhados por predadores, as pessoas que têm casa com porta fechada, com fechadura, com janela, com água encanada, com esgoto, elas não são caçadas, elas não são estraçalhadas, elas não têm que viver no meio do mato. Elas têm um fogão, elas, digamos, têm uma geladeira, elas têm luz, eletricidade. Todas essas pessoas, comparativamente com os nossos antepassados, podem ser consideradas privilegiados. Então, agora, nós estamos falando sobre essas questões, homens e mulheres, a questão de gênero, como dizem as feministas, porque o gênero, a palavra gênero é uma criação conceitual de uma certa visão ideológica, que separa uma certa identidade de uma condição biológica com a qual a pessoa já nasce. Então, é uma visão diferente que muda muito a discussão. Focada no tema privilégios, que na minha visão essa foi a pergunta, as mulheres, elas... Cara, presta atenção nessa mulher. Essa mulher, ela é demais, ela é maravilhosa, filho. Com certeza tem muito mais privilégio na sociedade. E de todos os exemplos que vocês citaram aqui, foram exatamente os exemplos que demonstram que elas possuem privilégios. Exemplo maior que todos citaram de forma unânime, a violência doméstica. Existe uma lei específica para tratar e valorizar a vítima
né, no seu ser mais profundo, que seria a Lei Maria da Penha. Não só essa, como várias outras leis, como a Lei Mariana Ferrer e várias outras que foram criadas ao longo do tempo para beneficiar, né, e trazer mais direitos somente para o sexo feminino. E eu vou dar um exemplo muito claro, que seria o crime de violência psicológica. Somente o sexo feminino no Brasil sofre violência psicológica. Se nós formos analisar uma criança que está sendo abusada psicologicamente no Brasil, que é do sexo... Caralho, mano. Sim, ela tá tirando informação da bunda, mano. Ela tá tirando informação do nada. E parabéns, mulheres, pelo seu privilégio de ter uma lei que protege vocês de apanhar em casa. Puta privilégio que vocês estão tendo, hein? Ai, ai. Sexo masculino, ela não tem. Então, assim, não tem esse privilégio de usar essa tipificação do Código Penal para se proteger. E é uma criança vulnerável, menor impúber, mas não pode utilizar. Então, caralho, aí você não pode lutar para que se crie uma lei para a proteção das crianças? Sim, infelizmente, eu sou totalmente contrário ao posicionamento de vocês nesse sentido, porque existem várias leis, quando nós estamos falando de violência doméstica. E não só isso, na questão da jornada. Não só a mulher tem essa jornada, e detalhe, isso daí foi uma coisa que vocês lutaram para conquistar. Então, por que agora isso daí seria uma opressão? Eu vou dar um exemplo sobre violência sexual e violência doméstica. Nós estamos aqui sentados. Se aparecer uma mulher agora... Cara, isso aqui é muito bom. O que esse cara vai falar agora é muito bom. Entrar pela porta e apertar as áreas genitais, as genitálias de todos os homens e de todos os homens aqui agora, nós não vemos isso como estupro. Se entrar um homem pela porta agora e apertar as genitálias de todas as mulheres na sala, nós todos vamos achar que ele cometeu uma violência sexual e é um estupro. E por lei é. Aliás, uma característica feminista é... Qual a probabilidade de uma mulher chegar, entrar na sala e passar a mão na genitália de alguém? O que acontece com a mulher diariamente em transporte público, em trabalho, etc. Essa galera, cara, é um elenco muito bom. Que eu acho que eles pensaram assim, a galera do programa falou assim, mano, vamos pegar os melhores nomes e trazer pra representar. E trouxe esses três, que são pessoas que, mano, eles não estão errados. Errado é o psiquiatra que deu alta pra eles. Equidade é um conceito ambíguo, gênero é um conceito ambíguo, a violência é um conceito ambíguo, violência de gênero é um conceito ambíguo, porque a violência de gênero só pode ser considerada violência se for uma violência contra a mulher. A violência contra o homem não é a violência de gênero, porque não é essa a definição que feministas deram para a violência de gênero. Gente, estamos precisando de lei mais para proteger a gente, nós homens. Cara, eu lembro quando eu tinha meus 17, 18 anos, se mulher quer direito igual, por que elas não aderem o alistamento obrigatório no exército também? Se você é burro, talvez ele faça sentido pra você. Por que nunca me passa na cabeça de por que os homens não lutam para que o alistamento não seja obrigatório pros homens? Tá ligado? Não é só fazer... Mas não, isso nem passava na minha cabeça, mano. Enquanto homens batem na gente por causa de questões domésticas ou porque, sei lá, houve alguma alguma questão no relacionamento que o cara discordou da mulher ou achou que ela não limpou bem alguma coisa, ele se acha no direito de fazer ela engolir um detergente, sabe? Como eu já atendi mulheres assim, que chegaram em hospital porque elas tinham engolido detergente. E você não vê essa lógica de dominação das mulheres. Porque, como vocês dizem, biologicamente, homens têm esse poder de ser mais forte, de oprimir, de violentar. E até a sua análise de falar que se uma mulher entrar aqui e colocar a mão na genitália de todo mundo, é um pouco irônica, porque isso não se baseia na realidade. E homens fazem muito mais isso do que mulheres. Se você for... Desculpa, acontece, se for pegar dados de stalking... É ao contrário, galera. Os homens estão sendo molestados aí pela mulher. É ao contrário. Não tá vendo? Não sei, eu acho que é caso clínico. Eu queria só pontuar também uma questão que foi colocada com relação... Por que o Congresso Nacional, que é forrado de homens, e de fato vota em massa? Existe uma estratégia, presta muita atenção. Irmão, isso aqui é muito bom que ele vai falar agora, tá? Isso aqui é muito bom.
Presta atenção no que ele vai falar. É bom demais. Atenção aqui agora, existe uma estratégia para isso. O caminhão de leis feministas passa todo mês de março, todo mês de agosto e nos 21 dias de... como é que elas falam? 21 dias de palhaçada feminista lá no final do ano. Luta contra o feminicídio. Antes de fechar o ano legislativo, tem os Luta contra o feminicídio. Ele fala palhaçada feminista. 21 dias de palhaçada feminista no Congresso. Luta contra o feminicídio. Só um instantinho, eu fiquei quieto quando você falava, obrigado. Tudo bem. Então é o seguinte, acontece o seguinte, os homens se sentem coagidos, existe uma coação masculina, feminina em cima dos homens. A dona Carolina Soldado podia ficar quieta, por favor? Não, é que a gente está tendo um exemplo de opressão masculina, agressividade. Porque eu falei, você... Exatamente o que eu falei. É isso. Isso, ó, gente, não sejam domados, tá? Não, falem mansinho. Se você for um homem do lado do feminista, tem que falar bem mansinho, baixinho. Tem que ser magrinho, fraquinho. Não pode ser alto, com 1,85 m, falar grosso, tem que falar fino. Enfim, a questão é, existe uma coação contra os homens. E eu ouvi isso de diversos parlamentares homens. Paiva, anda pelo Congresso. Pelo Congresso, em todos os letreiros está lá, violência contra a mulher, e não sei o quê. Existe uma coação psicológica dentro do Congresso Nacional. E os deputados me disseram o seguinte, Paiva, eu me sinto coagido, eu não posso falar. Porque se eu falar o que eu penso, eu vou perder... Maluco, ele falou muito e não falou nada. Quando eles falam muito e não falam nada, eles estão no lucro. Voto feminino, porque assim, é só guerra por votos que existe lá. Não é porque os homens veem que as mulheres... Não, os caras acabam se lascando também depois. A realidade é essa. Então eles têm medo, eles se sentem coagidos pelo feminismo. Existe uma coação, é um terrorismo psicológico feminista dentro do Congresso Nacional, nos meses de março, agosto, que é o mês lilás, e nos 21 dias de papagaiada feminista aqui no final do ano. Vamos para a Mandy. Quando nós falamos de violência de gênero, nós estamos falando de toda a violência que é cometida contra as mulheres por serem mulheres e ela está ancorada no machismo. Ele não consegue ficar parado. É importante a gente falar sobre isso porque o machismo é uma ideologia que surge num determinado momento da história. E quando nós vamos debater com masculinistas, aqui parece que o debate é ahistórico, em base a categorias abstratas, e nós precisamos localizar as coisas da forma como elas realmente aconteceram. O machismo é uma ideologia que surge a partir do surgimento da propriedade privada, quando as mulheres passam... Mano, presta atenção. Ela fala assim, ó. O machismo é uma ideologia que surge. Ela só fala isso. O cara fala... O que essa mulher tá falando? A partir do surgimento da propriedade privada, quando as mulheres passam a ser encerradas dentro das famílias e a família se torna uma necessidade social e econômica para levar adiante a linhagem e garantir a herança. E isso tem muita relevância por quê? Porque então o machismo é um dos pilares de sustentação do sistema e se combina com o problema do sistema. Gente, Estado, Parlamento, Executivo, Legislativo, Judiciário serve para quê? Para manter o sistema. Para manter o sistema. Então nós estamos falando de estruturas que perpetuam essa ideologia machista, que inclusive se utilizam dela para se reproduzir. Não venham aqui vocês agora dar uma de que ou o Congresso é inteiro feminista ou o Congresso é inteiro oprimido. Então tá bom, o judiciário é formado de maioria de homens, todos os homens são oprimidos. Tem 3 momentos do ano que se fala da luta das mulheres. Eu vou dizer o seguinte... O restante do ano inteiro as mulheres seguem sendo oprimidas. Porque é verdade, existe violência doméstica contra homens. Mas sabe por quê? Porque eles são encarados como inferiores. Porque eles são vistos como vítimas. Por serem vistos como vítimas, são entendidos como inferiores, frágeis, menores. O sexo... Caralho, aqui quando ela falou que o homem é visto como inferiores, como vítima, eles entraram em confusão completamente, ó. Entendi. Aqui, ó. Como assim? Como assim? Homem vítima? Como homem inferior? O que ela tá falando? Esse cara aqui tá bastante fodido, ele nunca ouviu isso na vida dele. É a primeira vez que ele tá ouvindo isso. Homem inferior? Antes de ter lei Mari Ferrer, teve um caso Mari Ferrer. Antes da gente debater o que... Caso Mari Ferrer envolveu acusação de estupro em 2018. Durante o julgamento, a vítima foi submetida a um interrogatório considerado humilhante e revitimizador. O réu foi absolvido por ausência de dolo. Repercussão gerou debate sobre revitimização das vítimas no sistema judicial brasileiro e levou à criação da lei Mari Ferrer buscando protegê-las. Olha, mano. O que passa por dentro do Congresso, houve um caso absurdo, nojento. Inclusive um caso muito diferente da maioria dos casos, porque houveram diversas provas de vários tipos. E a maior parte dos casos de violência sexual e
as mulheres não conseguem levar adiante tantas provas e não conseguem ter tanto argumento para provar o seu ponto de vista. E nesse caso teve. Inclusive encontraram material genético do agressor na roupa da Mari Ferrer. E ainda assim segue sendo um debate na sociedade que perpetua a cultura do estupro, que relativiza a violência sofrida pelas mulheres. Então, vocês querem debater leis? Vocês querem debater Estado? Querem debater Congresso? Vamos debater sistema. Vamos debater que essas instituições estão a serviço de perpetuar um modo de produção que vocês defendem. É muito fácil vir aqui e dizer, porque a Lei Maria da Penha ela foi implementada por pressão de fora do Brasil. Sim, pressão da onde? Dos Estados Unidos, o principal país imperialista do mundo, o principal país capitalista. Capitalismo esse que se estrutura em base à ideologia machista, que eu tenho certeza que vocês defendem e que vocês, inclusive, se inspiram como modelo social, político e econômico nesse momento. Então, vamos falar de coisas reais? Vamos Tacou merda na cara deles, filho. Tacou merda na cara deles. falar dos dados reais que existem? Ou vocês vão questionar também que os dados são apenas feitos, que os dados são apenas feitos e elaborados por homens oprimidos? Então, todos os dados foram elaborados por homens oprimidos e eles cederam e eles tiveram que colocar nos dados uma opressão que não existe. Aproveitando aqui o debate... Só quero avisar vocês, temos 10 minutos ainda. Tá, beleza. Aproveitando o debate, e sim, eu amo dados e muito obrigado, tanto você como a senhorita trouxe esse questionamento. E eu vou te falar, uma pessoa que estudou o processo da Mariana Ferrer, as próprias testemunhas dela foram contra ela no depoimento. As testemunhas dele foram a favor da verdade. Sim, apareceu o exame, foi feito o exame de DNA, onde corroborou em ele sendo o esperma dele. E toda a história, o que corrobora com a história e com a verdade. Tanto é que ele foi absolvido não só em primeira instância, como em segunda instância. Agora, essa moça é advogada. Eu não sou advogado. Eu não preciso ser advogado para saber que testemunha não é evidência. Do mesmo jeito que homens reproduzem discursos feministas para comer X ou acento agudo TA, essa mulher reproduz discurso machista para ganhar pica. Sabe o que é pior? É que a falsa acusação no Brasil cresce o número de feminicídio que vocês tanto defendem, mas vocês não têm... A alegação de que falsas acusações aumentam o número de feminicídios de evidências estatísticas robustas. Estudos sobre mentira apontam que para fatores como violência de gênero estrutural, misoginia e impunidade como principais causas, não há dados que sustentem o aumento de feminicídio diretamente ligado a falsas acusações. Cara, essa mulher, ela é... Filho, você tem noção que essa mulher fez uma faculdade inteira, concluiu, defendeu um TCC, se formou, passou na OAB? Esta mulher, em que momento da vida dela o cérebro dela ficou assim, mano? Se você pegar lá no IPEA, os dados do mapa da violência, diz o seguinte, olha, a violência contra a mulher é 70% maior do que a violência contra os homens, por exemplo. Aí foi constatado que o feminicídio, 70% de quem morre em casa, em casa, vamos pegar esse recorte dessa violência contra a mulher, do feminicídio dentro de casa. Porque 70% são mortas pelos seus parceiros. E apenas 6% o contrário. 6% de 44 mil, quanto que é? 70% de 3 mil e poucas mulheres que morrem, quanto que é a prova cabal de que ela... Tá todo mundo confuso, velho. Ela tá confusa, ele tá confuso. Ela tá se mandando. Esse cara aqui tá tentando fazer a conta. Tá todo mundo confuso, mano. Elas pegam números, distorcem, esmagam e elas vendem a narrativa que elas querem vender. Então está comprovado pelo próprio site do IPEA. Nós temos aí o IBGE hoje. O IBGE hoje é controlado, é politizado, tem inclusive denúncias de funcionários internos denunciando que estão politizando a construção dos dados. Há diversas notícias que apontam uma crise administrativa no IBGE entre os servidores e a presidência. Porém, até o lançamento desse vídeo, não há dados que comprovem a politização ou manipulação dos dados. É válido pontuar que outros órgãos também monitoram indicadores semelhantes, o que cria uma rede de verificação cruzada que torna qualquer manipulação facilmente detectável. O programa tem que desmentir os caras números no Brasil, porque tem que destroçar os dados, inclusive vindo do poder público. Então, assim, é comprovado que feminismo precisa mentir para que ela tenha um avanço
de leis, né, porque pega os números, distorcem eles novamente. 44 mil pessoas morrem no Brasil e 3 mil mulheres. Dentro de casa são 1.000 e poucas, 1.400, se não me engano. E são 4 vezes, eu aprovei no DataSUS, pesquisem, DataSUS, tem vídeo meu, masculinicídio, falando sobre isso. Segundo o próprio DataSUS, são 4 vezes mais homens que morrem dentro de casa também de violência doméstica, assassinados pelas próprias companheiras. Você acabou de distorcer dados. Realmente, você pegou dados gerais de homicídio e comparou com dados de feminicídio. No IPEA tem essa divisão. Você consegue pegar exatamente os dados de feminicídio, ou casos crime qualificado envolvendo mulheres, e crimes qualificados envolvendo os homens. Isso é separado por mortes violentas. Então, você consegue pegar quantas mulheres foram mortas em razão de gênero e quantos homens foram mortos em questões de crime qualificado. Você já apresentou esses dados? Tá no IPEA. Você apresentou esses dados já? Aonde? Em alguma vez, alguma fala, algum vídeo teu? Acho que já, eu tenho um vídeo, inclusive, comparando o feminicídio. Eu nunca vi, sinceramente. Eu tenho, vocês podem, inclusive, assistir. Eu tenho um puder vídeo mandar pra gente, falando sobre violência doméstica, feminicídio, homicídio, diferenciando homicídio de feminicídio. A Jamile sabe que existe diferença. E vai que a Sabrina fala assim, não fiz nenhum vídeo sobre isso. E aí, isso quer dizer o que pra ele? Se você não fez vídeo, então o seu argumento... Você não fez um vídeo sobre isso? Seu argumento não é válido, cala sua boca, porque eu já fiz um vídeo sobre isso. Vai te tomar nesse teu desenho do cara. Eu já fiz um vídeo, você não. Porque o feminicídio é uma qualificadora do crime de homicídio relacionado a gênero. Então, até mesmo no Atlas da Violência, você tem os números de homicídios que não têm razão de gênero, ou seja, uma mulher levou uma facada na rua após um assalto, isso não é um feminicídio, mas em decorrência de violência doméstica. Cara, eu quero dar parabéns pra esse canal, que joga os dados ali. Parabéns pra esse editor maravilhoso, que joga esse canal, joga os dados aí no meio da fala, ele teve que assistir isso não sei quantas vezes. Foi atrás do vídeo da Carol, botou o QR Code do vídeo ali, verdade, hein? Mandou pra cá esse canal aqui. Qual é o nome desse canal? Spectrum Patrona! O número de homicídios de mulheres é tão pequeno, mas tão pequeno comparado com o número de homicídios dos homens, que é preciso fazer um recorte especial, com um percentual especial e usar um critério que faça com que aquilo pareça ser tão grande quanto vocês acreditam. Que é o critério do gênero. Que é o critério do gênero. Fechou nossos dois aqui. A desconstrução dos papéis de gênero tradicionais ameaça a ordem social. Eu queria ver muito esses três no podcast de criança coaching. Caraca, ia ser muito bom, moleque. Que eles querem, né, subdividir. Ia ser muito bom, filho. Colocam as pessoas em categorias, porque eles sabem que o bloco geral da sociedade aposta nessa construção que veio sendo, ao longo da história, né, trazida, como bem disse o Aldir. E aí chegou-se um momento onde é tão confortável para as mulheres que é permitido a elas... Esse cara foi proibido de ter as filhas. No Ocidente, né? Porque lá no Oriente, nós não vemos, por exemplo, nenhuma líder feminista numa Coreia do Norte, por exemplo, numa China. Não tem. Tem que ser num país onde dá liberdade para a mulher falar o que ela bem entender. Tem líder feminista na China, sim. Tem mulheres de poder também na Coreia do Norte também. Os países socialistas, que são opressores, opressivos... Ele não sabe o que ele fala, mano. É muito bom. Mas ele fala com uma convicção que, olha... De fato, de verdade, silenciam as mulheres no Irã, enfim. Você não vê movimentos feministas indo para o Irã lutar pelo que as mulheres sofrem lá, de fato. Né, que, como bem disse o Aldir, né, foi sendo modificado ao longo da história uma estrutura onde acaba se protegendo muitas vezes a mulher dentro de uma sociedade. E a feminista entende que não, a mulher não precisa ser protegida. Para que nós não precisamos de homem para nada? Família tem que ser desconstruída, essa ideia patriarcal, porque o patriarcado é uma teoria que foi aceita, né, sem contraponto, mas tudo isso é o passado, agora já existe, e quero crer que vai ser só uma questão de tempo para essa teoria cair por terra, porque a verdade se impõe. A realidade da vida das pessoas hoje, porque aqui foi defendido esse modelo de família, certo? Mas esse modelo de família nem existe. E, inclusive, quando existe, as mulheres sofrem violência doméstica. Foi falado aqui, por exemplo, nós temos que garantir a defesa dos mais frágeis, das crianças. Bom, concordo, mas vocês sabiam que a maior parte das crianças que sofrem violência doméstica são mulheres? Esse é um debate que vocês não fazem. O que seria uma... No que diz respeito à violência sexual contra criança e adolescente, as meninas representam a maioria. Para outras formas de violência, o cenário pode ser mais complexo e variar. Para outras formas de violência. Mães solos. Mulheres que não têm ainda um marido, um acompanhante para estar junto com elas, o pai, mas isso daí não caberia uma responsabilidade da mulher? Do pai que abandonou a criança?
Da mulher também. Do pai Isso que abandona daí- a criança, Da né? mulher A paternidade também. não é cobrada. Da mulher também. A paternidade é cobrada do Pode pai. deixar ela falar, Se a mulher deixa ela quiser. falar. Não, Isso a daí gente se entende. caberia uma cabe. Eu trato tanto da responsabilidade do homem na hora de fazer um ato sexual com a mulher, de não, Deixa por ela exemplo, falar. confiar na palavra dela, de tomar Tá preservativo. vendo? A feminista aqui garantindo o direito dela poder falar porque o cara ia interromper. Isso aqui, filho, isso aqui foi cinema. Eu dou lá, puxo a orelha dos meus seguidores, assim como eu falo da responsabilidade da mulher na hora de querer engravidar. Muitas das mulheres vão em bailes funks e vários outros locais, fazem relação sexual sem uma preservação, engravidam, fazem relação sexual com vários homens, sequer sabem quem é o pai. E eu vou te falar mais de uma pessoa que lida todos os dias com casos de homens querendo ter acesso aos seus filhos. E Olha aí, agora ele chora. existe uma alienação parental, não só da genitora para com o pai, onde proíbe, impede eles de terem acesso. Gente, desculpa. Se você é um pai e você não tá com a sua família, não tá com seus filhos, a sua esposa te proibir de estar com seus filhos, filhão, você deve ter feito uma merda do c... Você deve ser um merda. Deve ter feito uma merda do c... Porque o que mais uma mãe quer é ter o pai presente na vida dos filhos. Às vezes nem tanto, porque às vezes o pai é bem merda mesmo. Então, se teu pai te proibiu, filho, boa peça você não é. Elas colocando nas redes sociais que são mães solo, sendo que o pai está lá na justiça, querendo ter acesso aos seus filhos, como também... Gente, a justiça tá abarrotada de processo com o pai querendo ter acesso aos seus filhos. Abarrotada. Se você botar a pilha de papelada, nem é mais papel, né? De pai querendo processo do lado de mãe pedindo pensão de pai ausente, nossa, o de pai querendo ir até os filhos, ter guarda dos filhos, é muito maior. Chega a quase 3 metros de altura. É imenso, assim, deve ter uns 5 para mais. Deve ter até 7. Existe uma alienação parental que eu considero judiciária, onde o próprio judiciário coloca para o pai, olha só, pai, olha só, esse pai chegou aqui, quer ter acesso aos filhos, beleza, vou te dar aqui finais de semanas alternados, que dão 4 dias ao mês. Isso é horrível. O pai quer ter acesso. Então, assim, quando a gente verifica quem são essas mães solos, a gente precisa tomar cuidado. Realmente elas são mães que os pais engravidaram elas sabendo que era pai, que tinha um relacionamento com essa mulher, queria ser pai, e aí abandonou. A gente tem que analisar, porque quando você coloca uma mãe Eu solo... concordo com ela. A mina transa comigo sem camisinha, eu sem camisinha, ela sem camisinha, tá? Os dois sem camisinha. Ela engravida, eu tenho que assumir? Não. Tá querendo demais. Quem assume é o mundo. Assume é o mundo. Tá querendo demais ou não tá querendo, Nunes? Tá querendo demais, acho que tá querendo muito. Muito, filho. Tá querendo muito. Se ela não quer assumir e ela não mandou você botar a camisinha, eu acho que tinha que ser do mundo, tá ligado? Nasce na rua mesmo, cria na rua. Mas a culpa é da... Sim, a culpa... ela ainda tá culpando meio que a mulher de não usar preservativo. Sendo que, tipo assim, o que mais acha preservativo pra homem. E outra, existe uma coisa que se você já fez isso, seu filho da p... não bosta. Se você já tirou a camisinha no meio do coito sem avisar a mulher, isso é um tipo de agressão, sim. Olha, eu nunca tirei a camisinha durante o coito, mas já tiraram a minha camisinha durante o coito. E aí, posso entrar na justiça? Dá a entender... Mas aí você percebe, né? Quando a mulher tá com a mão no teu pau puxando a camisinha. Tava bebaço. Ah, porra, mas aí, se desse um soco... Aquele pai escroto... Ela abusou de mim enquanto bêbado, eu vou botar ela na justiça. A paternidade é forçada sobre os homens como um dever, não como um direito. Nós dizemos há muito tempo, e é uma visão de um número muito, muito grande. A paternidade forçada sobre o homem como um dever e não como um direito. Eu acho isso um absurdo também. Mas... Eu acho que ele devia ser opcional. Não é só porque que eu fiz um filho que eu tenho que ser pai, que palhaçada dessa. Não. Cara, eu juro por Deus, eu tô a ponto de enfiar essa garrafa no meu... Certamente majoritário de conservadores na nossa sociedade de que o filho é da mãe, É por isso que é tão fácil fazer alienação parental, por isso que é tão fácil aprovar certas leis que permitem à mulher alienar à vontade e fazer acusações falsas à vontade. Não é apenas por causa do movimento feminista fazendo lobby e fazendo uma propaganda e tal. Existe uma certa visão já da sociedade que é pró-mulher em algumas coisas. De considerar, por exemplo, que a mulher ela não vai ser tão violenta, ela é mais pura, ela é mais inocente, ela é mais inofensiva. Gente. Se a mulher chora, tem um peso muito grande. Então, esses pontos que eu estava colocando, e isso não é machismo. Machismo é uma invenção feminista. É uma
Aí É sim, uma esse cara tá falando manipulação, várias coisas boas aí. feminista. Se você for olhar a origem da história do feminismo, eu li sobre isso, pesquisei e escrevi um artigo sobre isso. Não vou falar isso agora porque vai me estender muito. Mas acho que isso, por enquanto, é o que eu queria dizer. Tanto é que você vai numa cadeia, por exemplo, você vai ver lá, a maioria é de homens ali que não tiveram presença paterna. Foram criados por mulheres. Foram educados por mulheres. Por isso que virou criminoso. Faz sentido. Ele tá do lado de quem esse cara agora? Porque ele tá... Não sei. Estudos específicos indicam uma correção entre a ausência paterna e maior risco em desenvolvimento com o crime. No entanto, não há dados nacionais abrangentes que confirmem que a maioria dos homens presos do Brasil foram criados exclusivamente por mulheres ou sem a presença paterna. A maioria das professoras, dos professores da rede pública são mulheres. Então, na sociedade hoje, as mulheres, em geral, é quem educam os homens. Então, por isso que eles são criminosos, olha lá. Se segundo a visão do feminismo os homens são um problema, tem que começar a olhar também para os problemas das que estão educando os homens sozinhos, porque são mães solteiras. O que esse cara tá falando, mano? Mulheres, porque como eu disse anteriormente, nós costumamos olhar um pouquinho pro nosso umbigo também e ver, pô, será que eu não tô errado? Eu não vi, sinceramente, nunca vi um argumento de uma... Então quer dizer que se eu for filhinho da mamãe, eu tenho mais tendência a ser ladrão, é isso? Caralho, por isso que eu sou vida louca, pô. Feminista botando o dedo no umbiguinho e falando assim, olha, eu acho que realmente isso aqui pode ser um problema. Sendo que a moça disse que pais deveriam ser mais presentes e ele tá argumentando contra. Mas não é ele que quer ficar perto dos filhos dele. Pois nós mulheres causamos. Todos os problemas sociais advêm da masculinidade, do homem, do patriarcado, ou seja lá qualquer coisa relacionada à masculinidade. Eu gostaria até de perguntar assim para vocês, existe algum ponto onde o feminismo chegou numa conclusão, ó, isso aqui é um problema social que foi causado pelas mulheres? Ou pelo feminismo. Que dá para nós melhorarmos. Estruturalmente falando, a gente não tem nem poder para isso, né? Tipo, causar opressões a vocês, porque a gente acabou de falar, homens dominam todos os espaços. A resposta é não. Meninas com pais ausentes têm OnlyFans. Cara, se eu te falar, eu conheço pessoalmente não, mas eu conheço 4, 5, todas elas, das 5, tem elas pai. Foram em escolas educadas por mulheres, por isso que tem OnlyFans. É verdade, foram educadas por mulheres, é verdade. O único argumento válido com o feminismo é, se o problema é o homem, por que o relacionamento lésbico termina? É verdade, olha aí, ó. Como que estruturalmente falando, estruturas de poder... Argumentos. A gente faria isso com vocês. Em que espaço, em que lugar? Porque eu gostaria de dar alguns da prova pra vocês, sabe? Eu tenho que explicar muito bem qual é o relacionamento gay de homens também termina, e aí? Quando eu disse... Porque o homem é o problema, pô, entendeu? Por isso que termina. Não, acho que termina porque eu tava falando aqui que ontem eu cheguei à conclusão de que o homem hétero, ele é muito gay. O homem hétero, ele é muito gay. Mano, e o homem gay, hétero, ele não é tão gay. Se eu te perguntar seu cantor favorito, seu ator favorito, suas figuras masculinas favoritas, você vai me dizer com tranquilidade, com facilidade. Se eu te perguntar 3 mulheres que você admira ser da tua família, você vai demorar meia hora pra me responder pesquisando no Google. Porque até o teu algoritmo vai demorar pra te entregar. Vou te dar 3 nomes que todo mundo conhece. Sim, não, aí tipo assim, os caras gostam de MMA, que é cara de tanguinha. De fisiculturismo, cara de tanguinha. Cristiano Ronaldo, Neymar, é isso. E os gays, o que gosta? Irmão, Rihanna, Beyoncé. Só as mulheres gostosas, só as mulheres gostosas pra peitão, sei que lá. Ser homem hétero é muito viado. A única coisa que os gays fazem é dar o c pra rola. Isso aqui é uma Copa de Futebol da Taça do Mundo, né? Taça da Copa de Futebol, Taça do Mundo. E dentro aqui, ó, porra, uma buceta. Eu não dou bom dia pra mulher e nunca mais depois de ganhar isso aqui, ó. Nunca mais eu dou bom dia pra mulher, filho. Quero nem mais saber. Hoje tem que tomar cuidado porque, por exemplo, a fala dela anterior, olha o que ela disse, parêntese, nós nomeamos a palavra machismo. Aí depois ela inicia, aí ela fecha parênteses, aí ela começa a falar um monte de coisa, e aí abre parênteses, ela diz assim, e quem foi que criou o machismo? Aí ela fala para nós, deixando claro, foi vocês. Sim. Então assim, elas nomearam, porque já eram consideradas feministas, e elas mesmas nomearam, isso daqui é machismo. E aí depois ela diz, não, mas quem criou o machismo foi vocês. Mas gente, criar uma coisa e nomear essa coisa são coisas... Essa mulher é advogada! Meu Deus do céu! Não, mas ela falou parênteses e ela falou pra nós, ela é advogada de quem, essa mulher? Cara, ela nomearam uma... Ela tá citando que alguém falou.
Tipo assim, Botou existe uma... parênteses. Alguém nomeou matemática. Essa pessoa inventou a matemática? Não, a matemática sempre esteve Porque lá. até então não existia matemática. Até então não existia matemática. Existia alguma coisa, mas Deus não criou existia os matemática. animais, Adão nomeou, é isso. Uma contradição. Não, E não é tem que tomar contradição, cuidado, porque dar tem que o nome tomar ao termo cuidado. é diferente. É que como você tá falando que eu tô falando uma contradição, você tá distorcendo o que eu falei. Não, mas Não, é interessante. é uma ratificação. Você É falou interessante isso. você falar do- Você distorceu tudo antes, você Você distorceu falou tudo que antes. nomeou E estrutura social. o machismo e Como depois... é que ela conseguiu... Mano, é impossível. Gente, não é impossível que essa mulher seja... Tipo, gente, alguém olha se ela realmente passou na OAB. Cara, não dá. É um nível de desassociação com a realidade, com o básico, com o lógico. É uma desinteligência. Essa mulher, ela é de uma desinteligência ímpar. Depois vocês falam assim, foi vocês que criaram o Sim, machismo. Aí estruturalmente. tem que tomar cuidado porque ela aponta e ela olha pra nós e diz assim, vocês falam isso, vocês são isso, vocês aquilo. Tem que tomar cuidado com Até tentou na minha gravidade de voar. Filho da puta, com essa né, mano? situação, porque senão acaba entrando no jogo dela. Que esse é o objetivo É o aqui. jogo. Tem estratégia, sim. Claro. Eu achei que era debate tipo de ideias. Não, veja, não foram vocês três que criaram o machismo e nem o capitalismo, Perfeito. mas as ideologias, a visão de mundo e a compreensão política da realidade que vocês defendem endossa Quem foi o teórico machista tudo na isso sociedade? Quem foi o teórico que machista? serve de pilar de sustentação para a opressão da mulher Não, mas eu e defendo a para a família. opressão da classe Emília trabalhadora. Eu defendo a família. Mas olha só, eu queria aqui debater o tema dos papéis de gênero, porque eu tenho certeza que qualquer pessoa que saia aí na rua e faça uma pesquisa popular com uma amostragem livre e pergunte para as pessoas, você acha entre força e fraqueza, qual você considera que é a característica positiva e qual você considera que é a característica negativa? Eu tenho certeza que as pessoas todas vão dizer que força é característica positiva e fraqueza negativa. Vocês falaram que defendem os direitos de todos os homens. Aí eu perguntei, inclusive dos gays, vocês falaram que sim. Vocês são a favor do casamento homoafetivo? O que isso tem a ver? Nós É um somos novo a favor da formato de E família. eu vou te falar É outra um novo coisa. formato É uma nova ordem social. Eu papéis atuei, por sociais. exemplo, em adoção. Então não são, né? Não são. Adoção. Não, e existe um recorte social nisso, porque Deixa eu falar uma coisa aqui. não manipula a resposta. Eu sou advogada e eu atuei, inclusive eu fui chamada isso no Rio de Janeiro para ser padrinha. Cara, tudo que essa mulher fala é porque eu fiz, eu atuei, eu peguei um caso. Ela é completamente Eu sou advogada. desassociada da tipo, se nada tivesse acontecido com essa mulher, ela seria uma pedra, tá ligado? Se ela não tivesse, ela seria uma pedra. Desse caso, né, onde conseguiram depois de anos O campo de visão da realidade dela é 20 metros. Passou disso, não existe. receber essa criança. E eu vou te falar uma coisa, esse casal é tão respeitoso que você olha assim e diz, poxa, sabe aquele E por que não seria? homem assim que os dois, ambos, é algo inacreditável, onde as próprias famílias, em alguns graus héteros, não teria tanto respeito para com aquela criança. Não tem briga, não tem discussão, não tem isso aqui. Agora, a questão que eu estou falando aqui é família, é respeito, Isso é educação, é a característica, é o zelo, entendeu? É a desconstrução, que é o tema aqui do debate, do papel do homem dentro da família, assim como do papel da mulher dentro da família. as famílias já são destruturadas. A maior parte das famílias nas periferias do Brasil já não são o homem provedor, a mãe, 2 filhinhos, o cachorrinho, a família linda, maravilhosa. Isso Culpa não do tem nada feminismo. a ver com o feminismo. Não tem Culpa nada a do ver. feminismo, é São isso. mulheres que, muitas vezes, a maior parte das mulheres mantém os seus lares. A gente está falando de famílias em que o marido abandona os filhos e aí a mulher pode arrumar um outro companheiro, aquela criança cresce com outra presença ou cresce sem a figura de um homem, né? Isso não tem nada a ver com o feminismo. Aí a gente tem um recorte social, tem um recorte econômico, tem outros recortes que entram nisso. Então, quando a gente fala de desconstrução da família, a família já foi desconstruída no Brasil e na América Latina e no mundo dito desenvolvido também há muito tempo, há muitos anos. Não existe mais esse formato porque as feministas e porque o establishment, porque o sistema destruiu a família. Acabou a família por outros recortes, por outras questões. O feminismo também se propõe a desconstruir as opressões sofridas pelos homens. Mano, eles vão discordar disso? Será que eles vão discordar? Mano, eu duvido. Eu acho que não vão discordar disso, mano. Eu acho que ninguém vai discordar. Quer dizer, acho que todo mundo vai concordar. Né? Deixa eu ver aqui de novo. É o começo de uma pauta? Assim começa a pauta? O feminismo também se propõe a desconstruir as opressões sofridas pelos homens. Mano, sim, com certeza. Quem concorda, vem. Mano, todo mundo tem que ir. Também Isso é se óbvio. propõe a desconstruir as opressões sofridas pelos homens. E ela quase foi.
Ela não entendeu. Ela quase foi. Olha aqui, ó. Ela deu um passinho aqui, ó. Opa, eles estão indo, então eu vou ficar. Sofridas pelos homens. Ó. Ah, não vou não. Mentira! No meu lugar de fala, sou afetado na medida em que eu tenho que, o tempo todo, mostrar virilidade, mostrar que eu sou capaz, mostrar que eu tenho que prover. E se eu não prover, eu sou um inútil, um incapaz. Eu tenho que me cobrar por absolutamente todas as demandas que esse sistema, que é capitalista e é patriarcal, me impõe. Então, são cobranças recorrentes. E isso afeta, né, os homens. É outro tema, mas eu sofri abuso na infância e, enquanto um homem, eu entendi aquilo de uma maneira que seria mal interpretada pelas pessoas, né? Então, você sente vergonha, você sente que vão te julgar de é o viadinho, é o homossexual. Então, existem várias formas na sociedade que acabam prejudicando emocionalmente, psicologicamente, materialmente o homem, justamente por conta dessa ideia e do sistema vigente. Então, é evidente que o homem ele é afetado e a gente pode entrar depois em casos concretos, enfim, conforme a discussão for rolando, mas é nítido que é importante destacar que os homens também são afetados pela cultura machista e patriarcal. O feminismo se propõe a reduzir a opressão aos homens. Porém, no meu ponto de vista, é uma falácia isso. É um argumento que é utilizado. Ué? Até porque... Se tu não concorda, por que tu foi sentar aí, ô careca filha da puta? O feminismo vem de fêmea. A visão é sempre em privilégio e objetivando os interesses da mulher. Quando coloca um homem também como o beneficiado pelo feminismo, porque nós estamos desconstruindo a opressão social, patriarcal em cima de vocês, começa o erro quando coloca o homem já automaticamente naquela visão de vítima. Então o homem, quando ele aceita essa posição de vítima, ele tem que aceitar a premissa de que ele é oprimido. E como eu disse na resposta anterior, eu não acredito que eu seja oprimido, eu não me coloco como vítima, eu não digo que não existam vítimas, mas eu não me entendo como oprimido. Se a premissa é o feminismo luta pelos homens também, eu sou contra, porque isso é uma mentira, uma falácia. Olha o que eu achei aqui, ó. Alexandre Paiva está impedido de ver suas filhas devido à imposição de medidas protetivas solicitadas pela mãe das crianças, com base em acusações que ele considera infundadas. Segundo Paiva, as acusações resultaram em seu afastamento do convívio com as filhas, etc, etc. Ele alega a vítima de alienação parental, uso devido da Lei Maria da Penha, argumentando que a legislação tem sido utilizada para afastar de seus filhos, sem devida comprovação de violência. Ah, então foi violência. Paiva também questiona o conceito de feminicídio, e é o que sabe, mano, mas o que a mãe alega? Qual foi as alegações para essa medida? Aí tá aqui assim, ó. Blá, blá, escassachê. É importante destacar que as informações disponíveis são baseadas nos relatos públicos de Alexandre Paiva. Não há registro de decisões judiciais ou documentos legais disponíveis que corroborem ou refutem suas alegações. Portanto, a situação envolve alegações pessoais e não há confirmação oficial sobre o motivo exato de que levaram à proibição de contato com suas filhas. Existe um mundo que esse cara pode estar só imaginando. Eu não sou contra você, eu só estou dizendo que tudo que tem de horrível no mundo foi criado por você, beneficia você, é mantido por você. Mas eu não sou contra você. Quem disse que eu sou contra você? Não, você tem que ser presa, você tem que perder direitos, você tem que perder a presunção de inocência, o devido processo legal. Mas eu te amo, eu não sou contra você. Quem disse isso? Que absurdo. Eu acho que assim eu consegui me fazer entender. Você se sente prejudicado, Léo? De forma alguma. Mas ele é feminista. Até porque eu não faço nada de errado, né? Eu volto. Você tem medo da Lei Maria da Penha? O que é errado, né? De tudo genérico. Não, eu acho que da mulher talvez é errado. Eu acho que isso que é errado, eu acho que violentar. é errado, eu acho que violência psicológica é errado, eu acho que muita coisa é errada. Então, e isso serve para qualquer outro tipo de crime. Se eu não cometo... Você consegue definir violência psicológica? Se eu não cometo, a gente pode entrar em vários casos concretos. E eu sou advogado também, a doutora é advogada, a gente pode entrar em casos concretos aqui. Não, você define isso de alguma forma. Não é definição. Não, a gente violência psicológica é X. Existe. Primeiro, que a violência psicológica é uma definição em si, mas a gente pode entender. Não, é uma...
Cara, mano, depois eu quero ver os comentários, mano. Psicológica é uma definição. É uma coisa muito ampla. Não, é um conceito em si. Violência Vocês mesmo psicológica vendem é um conceito que em si. Será que E aí a vai ter gente pode entrar dois? Porra, tem 1 hora e tem 2 horas. Se isso aqui tiver parte 2 algum dia... Casos concretos Eu vou onde a comprar gente ingresso, eu vou ver identifica. ao vivo. Por exemplo, eu vou trazer um caso aqui, só um caso aqui de violência psicológica. Eu fui. Um Na cabeça eu homem fui. que constantemente Rodrigo vai estar na plateia. ele afasta a mulher da rede de Eu vou dar apoio, assim, ó. da família, dos amigos, porque supostamente ela está sendo mal aconselhada pela mãe, pelas amigas, porque fica mais fácil para ele manter o controle, né, e exercer aquela Olá, influência sobre ela. Gloomy! O homem que, do ponto de vista da manipulação, consegue deixar aquela mulher 100% dependente dele e livre dessa rede de apoio, né? Um homem que ele é violento em termos de verbais, né? Chama ela de não sei se pode falar palavrão aqui no programa, mas chama de puta, chama de vadia, xinga, grita, né? Não é só violência física, né? Então isso é violência psicológica. Aí eu pergunto para você, você acredita que um homem pode ser violentado nessas mesmas perspectivas que você usou? Você acredita que um homem pode ser violentado psicologicamente por uma mulher? Esse conceito específico de violência psicológica, eu acho que não, e aí eu explico. Porque existe uma questão que eu acho que envolve também outros setores, que é uma questão estrutural, portanto, é a mesma coisa que falar de racismo reverso. Desculpa, é o mesmo gene, né? A gênese é a mesma. Falar de racismo reverso. Porque você falar que, pô, você é um branco e eu te chamei de branquelo. Só sabe quem não, eu chamei de branco. Não, Só sabe quem sente na pele o quê? Você... Moça, pelo amor de Deus. Ela é negra, você não tá vendo? Não, ele falou de racismo reverso. Ela falou só sabe quem sente na pele. Ela tá dizendo que ela sofreu racismo reverso. Não existe racismo reverso, ô querida. Sabe o que é preconceito? Pré é porque não aconteceu. Então, entendeu? Não tem como ter preconceito com branco porque foi concluído. Vocês fizeram coisas. Não é que vocês poderiam fazer. Não, vamos lá. Não, a gente está discutindo. Eu te chamo de branquelo. Né? Desculpa, você me processar civilmente porque eu te chamei de branquelo, isso é uma coisa ridícula, é patético. Simplesmente porque não existe um passado, do ponto de vista histórico, aqui, já que o senhor é historiador, não existe um passado que chancela esse tipo de narrativa. Vou pegar a gente está falando de centenas de Vou pegar um exemplo prático assim, para te refazer a pergunta. Feministas versus masculinistas. Mas parece feministas versus babuínos, não sei. Branqueiro. Parece cérebro versus acéfalo. Não sei como é que tá. Baseado no que você homens não são violentados. Sobre violência psicológica. Vamos puxar a violência psicológica novamente para Mas é que o fato de homens sofrerem violência psicológica prático. Várzea. Não estamos conseguindo entender. O homem, por exemplo, ser chamado de broxa. Ou você é um broxa. Desculpa, pau mole, você não presta pra nada. Isso não seria uma violência psicológica? Ele tá desabafando, eu acho que ele tá desabafando. Contra o homem que vai aceitar, vai ver aquilo de uma forma, meu Deus do céu, isso está me afetando emocionalmente. Existe ou não existe essa possibilidade? O que você está falando justamente... Não, sim ou não? Deixa eu falar. Legalmente o que você tá falando. É que aí vem uma... Não, assim, sim ou não. O cara quer... Caralho! Gente, é que ele trabalha de forma binária, é 0 ou 1. Dá só sim ou não pra ele, senão ele não entende. Na cabeça dele, ele ganhou esse argumento com sim ou não. Se você responder outra coisa, tu vai foder o rolê do cara. Falando, entra justamente no tema do assunto. Por favor, então, vamos lá. Porque esse tipo de, por exemplo, um menino que sofre, que é violado, que é estuprado, que foi o meu caso, e fica com receio de denunciar por questões oriundas do sistema patriarcal, porque ele acha que vão chamar ele de viado, porque acha que vão julgá-lo. Isso tem a ver, é um caso concreto de como que o feminismo... Jogou pro homem. Tá, de como que o feminismo... A culpa é do homem. Tá. Como assim? A culpa é do homem, do machismo, do patriarcado, ele se sentir mal por ele ser broxa, então é culpa do homem também. É uma cultura. Eu tenho que aceitar aquilo de boa. E justamente essas desconstruções, é sempre culpa do homem. Dos papéis, até a opressão é culpa dele. Fazem justamente com que a gente sinta mais à vontade e livre para poder externalizar isso, para denunciar, para não se cobrar tanto, eu acho que o esse papel social do homem, da virilidade. O bacana desse debate é o seguinte. Vamos ouvir a Jamília. Eu acho que, sinceramente,
esse vídeo, ele contribuiu muito para muitos homens verem o masculinismo e o machismo de uma forma mais clara, o feminismo de uma forma também melhor. E eu acho que muitos homens vão até ver mais o lado feminista, não graças ao argumento dessa galera aqui, mas graças a esses três aqui, que eles estão fazendo um papel muito bom em acabar com qualquer coisa, com qualquer lógica, razão ou verdade que o masculinista, o machista tem. De verdade, eles estão contribuindo mais pro feminismo do que qualquer outro grupo que eu já vi na minha vida. Parabéns vocês aí. Os verdadeiros feministas estão aqui, ó. São esses três aqui, ó. Pessoal, o tema daqui chamaram eles para falar exemplos ou citar situações em que o feminismo estaria ajudando os homens. Ela citou o fato, olha aqui, as mulheres ajudaram tanto que fizeram, quando elas sentiram fome, aí lutaram para a guerra acabar. Ou seja, isso é interesse feminino, isso Interesse feminino que a guerra acaba, ninguém mais. Não morrer de fome é interesse feminino. Caralho, tava louco pra morrer de fome aí, mas as mulheres pelo amor de Deus! Minha Nossa Senhora! Moça, sai da sacada! Você é muito nova pra brincar de voar! Cara, mano, eu vou mijar. Eu vou deixar esse biquinho aqui. E vou mijar, calma aí. Só aconteceu porque chegaram no calcanhar delas, né? Essa situação. Sim. Todos não citaram exemplos, principalmente na atualidade, em que o feminismo trabalha em pró dos homens. A questão é que, na fala do Léo, e que isso me impressionou muito, infelizmente, é o que acontece na maioria dos casos. Doutora, infelizmente, eu vi o seu perfil, eu só verifiquei que isso realmente acontece, porque eu tratava isso como balela, esse assunto, quando aconteceu com alguém da minha família. Porque até então, se não acontecer com alguém da sua família conhecido, independente do que seja, vão ter esse tipo de pensamento, achando que o homem não sofre violência doméstica, violência psicológica, porque a maioria das vezes, quem começa a xingar num casamento, numa relação, é a mulher. Sabe? Quem começa a diminuir, quem começa a stalkear, quem começa a praticar, inclusive chegando a dizer assim, bate se tu é homem. Eu estou falando de casos reais. Sabe? Enfrentando aquela pessoa que sabe que é maior do que você, tentando chegar ao nível, não sei se é de maneira calculada, para fazer com que o homem perca o controle, para falar alguma coisa, para utilizar isso depois na delegacia. Eu estou falando de casos reais. E você fala... Casa com o inimigo mesmo. O casamento, na verdade, é um jogo de xadrez, é um querendo o outro. Em casa não é por amor. Eu vou finalizar com uma fala sua. Isso que você falou que, olha, infelizmente eu cheguei a ser abusado e eu tive vergonha. Isso é o que a grande maioria dos homens que sofrem violência doméstica hoje no Brasil tem vergonha de procurar a delegacia. Porque o sistema e o feminismo são tão manipulador numa forma em que o homem não tem coragem. Se for lá, o sistema... Eu acho que eu tô começando a suspeitar que eles não sabem o que é feminismo. Vendeu ideia de outra parada pra eles... Vendendo a ideia de outra brisa aí, na brisa erradíssima. O sistema faz o quê? Diminui, ridiculariza, porque ele tem vergonha não só dele, o que que os... Porque na delegacia da cheia de policial feminista lá pra dizer. Os amigos, as amigas, a sociedade no modo geral vai pensar de eu estar passando por uma violência. E como você falou, não é só mulher, o teu caso é muito, muito, muito sério, porque demonstra claramente que não é só mulher que sofre violência. E você sofreu uma violência que poucos falam. Violência, desculpa, eu não sei, tá? É porque quando falam em abuso, eu penso em abuso sexual. É uma coisa tão séria que quando a gente pensa em abuso, a gente só pensa a mulher vítima. Não, existem homens vítimas no Brasil, sim, e a gente tem que levar isso a sério. E o que o feminismo está fazendo? Que abuso de criança. Mas o feminismo quer justamente que esses homens não sintam vergonha. Por que eles sentem essa vergonha? Não existe campanha, né? Não existe campanha judiciária, não existe campanha. Um minutinho, por favor, vamos para a Mandy. Eu prometo, deixa eu só finalizar aqui rapidinho, só que aí já passa para ela. Mas aí passa para a Mandy direto, tá? Ô Léo, você falou uma coisa muito interessante, mas assim, quando eu falo que o feminismo não está fazendo nada, cadê a campanha? Chega o dia, tem o dia da mulher, tem um dia disso, tem um dia da... Esse cara viu que depois ele vai tentar falar alguma coisa. Ele é safado. Olha esse cara, a carinha dele aqui, ó.
É que vocês não estão vendo, ele tá com a carinha de safado. Cadê a campanha contra toda essa situação que está acontecendo contra os homens? Eu não vejo o judiciário, não vejo o parlamento, não vejo a base feminista de vários partidos, e aqui eu englobo todos os partidos, não só de direita, não só de esquerda. O que vocês estão fazendo para resolver essa situação, para ajudar ao menos? Eu acho que o exemplo que o Paiva trouxe é bastante ilustrativo, porque ele considera uma violência psicológica contra os homens, um homem ser chamado de broxa. Qual é o problema de um homem broxar? É justamente a falta de virilidade. Então, o homem ele é inferiorizado quando ele não cumpre com este ideal de virilidade, de ser o dominador. E aí entra também o debate da violência e o abuso com... Nossa, com ele muito, mano. Porque infelizmente ele não tem massa cefálica pra entender o que ela fez. Mas, porra, se ele tivesse, ele ia falar assim, caralho. Mas como ele não tem, ele tá só assim, ó. Entendo os espasmos que ele tem. Contra homens. Por que eu acho que tem vergonha e que as pessoas têm receio de falar sobre isso? Justamente porque um homem que foi violado, ele estava na posição de alguém que foi dominado. Ou seja, ele não seguiu nesse papel da pessoa que domina, o viril, o elemento determinante ali daquela relação. Então, eu acho que o seu exemplo, inclusive, corrobora tudo o que nós estamos dizendo. Mas quero trazer aqui 2 exemplos de situações de lutas das mulheres que foram fundamentais para defender o direito de homens também. Por exemplo, quem fala sobre a violência sexual somos nós. Vocês não falam sobre violência sexual. E vocês sabiam que as maiores vítimas dentro da casa de violência sexual são as crianças? E vocês sabiam que quando nós falamos de crianças, em sua maioria são meninas, mas que também tem meninos que sofrem violência sexual? E vocês sabiam que as pesquisas... Sabia que a maioria são meninos, cara? Não. Sim. Não aonde, tio? Não aonde? Sim. Indicam que os maiores responsáveis pela violência sexual são os pais, pessoas da família e amigos da família. Então, vamos lá. De acordo com as diversas pesquisas de dados sobre violência contra criança e adolescente, principais agressões de crianças não são, em gerais, estranhas, mas sim pessoas mais próximas a vítimas, como pais, outros familiares e amigos da família. Então, veja, é um debate aqui que nós estamos fazendo em defesa da infância, em defesa dessas crianças que, em sua maioria, são meninas, mas que também são meninos. E quero trazer um segundo exemplo, que tem a ver com a luta por salário igual para trabalho igual. Veja, as mulheres, nessa sociedade capitalista, podem desempenhar a mesma função que o homem e recebem um salário diferente. A luta das mulheres para que tenha equidade salarial é muito importante, mas ela, inclusive, beneficia os próprios homens. Porque se tem um grande setor da sociedade que recebe menos, o capitalismo, as empresas, todo o sistema aí estruturante do capitalismo pode diminuir o nível geral dos salários. Porque existe, por um lado, um grande exército industrial de reserva que está desempregado, isso por si só já diminui a média salarial. Você tem um setor que está empregado, que são as mulheres, que recebem menos, isso diminui mais ainda, e ao você lutar por equidade salarial, você está lutando por melhores condições de trabalho para todos. Caralho, foi exatamente, eu acho que é inteligente, foi exatamente o que eu falei sobre o homem, ele nunca vai atacar outro homem, ele prefere culpar outra coisa. No caso, antigamente, quando o trabalho infantil foi proibido e aí a mulher sempre trabalhou recebendo menos, as empresas precisavam contratar as mulheres, e os homens, em vez de culpar o sistema, né, por estar pagando as mulheres menos e por isso eles não eram contratados, os empregadores, as grandes indústrias, botavam a culpa nas mulheres. E aí criou-se uma raiva das mulheres porque estavam roubando o emprego dele, queria que elas voltassem para as casas e tal, etc, etc. Foi exatamente o que eu falei, mano. O estupro feito por mulheres não é relatado porque é subestimada a possibilidade da mulher abusar de uma criança por conta da penetração. Caralho. Ai, caralho, mano. Caralho. Mas se você for analisar a frio, começar a fazer perguntas, eu tenho vários amigos tem abuso, que já caralho. me relataram. Quando eu era pequeno, a titia vinha pegar no meu pipi. Acontece muito, mas fica oculto na sociedade. E aí, quando você dá o foco só no problema com relação às mulheres, a imensidão de homens abusados por mulheres na infância fica para debaixo do tapete. Eu acho que o feminismo deveria começar a observar isso também, porque... falar ali, ó, ele tá agoniado pra falar. Mas tu vai abrir a boca pra falar merda também, ô tio, né? Às vezes é melhor ficar calado. Calado
O burro parece um sábio. Quando você joga tudo como culpa do homem e inocentando, isentando as mulheres da responsabilidade, permitem que mulheres possam abusar de crianças, meninos e meninas, na infância, e isso não seja nem denunciado, porque aí contradiz a narrativa feminista de que isso é um problema da masculinidade, do homem. Enfim, isso eu acho que vocês, enquanto pessoas inteligentes que eu acredito que são, poderiam também começar a se debruçar nessas situações onde a mulher é quem perpetua, quem impetra o crime grave de abuso contra as crianças. E lembre-se, quando forem falar um número, falem a verdade. São 76 mil estupros. Desses 76, 11% só são mulheres adultas, como essas duas que estão à minha frente e essa aqui do meu lado. 10% são homens como ele e como eu, que são estuprados. Aí você fala assim, mas são estuprados apenas por homem. Não. Já está aparecendo na imprensa. E os outros 80%, de acordo com a sua lógica? 70% não é lógica, esses são dados, são números. Se eu quiser, eu te mando a pesquisa, o estudo, enfim. 78% são crianças. Então, o feminismo explora esses dados, fala que o problema é contra a mulher, quando deveria ser entendido como um problema da infância e da juventude. Quem merece mais atenção não é a mulher, é a criança. E esse problema não é levantado, na minha opinião, e aí você pode ter a opinião que você quiser, porque criança não vota. Quem vota é a mulher. Às vezes é difícil até pra eles poder digerir o que o cara tá falando ali, mano. Dá pra ver pela cara, né, mano? Essa moça aqui, ela já travou no lance sempre. Será que eles vão sair daqui achando que eles fizeram um bom trabalho? E vão ser assim, acabamos com eles. Voltamos pra fuder. Aqueles feministas. Tu é doido, vamos sair daqui, vamos tomar uma cerveja ali no bar. A gente fudeu com eles.